Bem, minhas amigas e meus amigos, eu farei esse vídeo hoje para dividir com vocês um pouquinho da experiência a qual eu estou passando, né, vivenciando nos últimos meses. Então, estamos no mês de junho de 2023. Há exatamente 2 meses eu lancei o meu primeiro livro. Para aqueles que não conhecem, eu convido para que conheçam, tá? Esse livro é Os Paridos. Esse livro está disponível, né, através da internet, dos principais meios, canais. A editora é Viseu, tá? Então, Os Paridos. E interessante, assim, não é um manual de instruções, eu não acredito muito nessas questões de fórmulas mágicas. E aqui eu tentei, de uma maneira muito sucinta, trazer um pouquinho de tudo aquilo que eu vivenciei até o presente momento e a minha visão, né, com relação ao uno, com relação ao silêncio, com relação à nossa percepção, né, do mundo, com relação à era da distração, que é a era qual nós estamos vivendo, um pouquinho sobre a questão da construção da consciência, onde eu falo muito a respeito do inferno, né? E quando a gente fala de inferno, a gente tem que lembrar especificamente de que o inferno é aqui e o inferno é construído por nós mesmos através das nossas escolhas, direta ou indiretamente. Normalmente mais daquelas diretamente falando. Bem, as impressões depois de ter realizado o lançamento em algumas localidades, então eu escolhi, logicamente, que os locais ao qual eu estou inserido no presente momento e locais aonde eu estive já inserido, ou seja, que residi. E as impressões são muito interessantes, né? Porque é como se escrever um livro fosse algo dificílimo. Penso eu de que tudo na vida tem um preço, tem um prazo. E o preço normalmente não é pago através de dinheiro. Então nós temos que, primeiro, acreditar que somos capazes. Segundo, fazer acontecer. E esse fazer acontecer, o acreditar que somos capazes já é um grande desafio. Mas é aquilo que eu sempre digo, que a relação mais importante que nós temos nesta vida é a nossa relação nossa conosco. Porque essa relação nossa conosco, ela vai balizar todas as demais relações que nós temos. Então, se nós não tivermos uma boa relação conosco, se nós não tivermos um bom nível de autoconhecimento, dificilmente a gente vai conseguir se desenvolver, porque o autoconhecimento ele proporciona o autodesenvolvimento. São questões, todas elas exigem um nível de comprometimento dos indivíduos. Esse ponto é um ponto que eu penso que é muito importante, que nós deveríamos estar cientes, né, e buscar alcançar esses objetivos. E aqui eu não falo de objetivos especificamente de ordem material, né? Eu penso que o imaterial é mais importante que o material. O imaterial, aquilo que é construído através do imaterial, não vou dizer que ele supra as necessidades daquilo que é material, mesmo porque precisamos, né, ganhar, etc., precisamos de matéria. Mas quando você constrói algo, e algo verdadeiramente sólido, ele começa no imaterial. E esse é o ponto de partida, eu acho que para que nós possamos viver uma vida diferente. E para que nós possamos realmente colher aquilo que nós escolhemos, né? E temos que tomar muito cuidado com esse processo. Então as impressões elas são muitas e eu vou tentar aqui fazer de uma maneira geral. Então muitas pessoas analisando isso e achando que é impossível, e eu incentivo as pessoas logicamente para que elas, se elas têm interesse, se esse é um objetivo da vida delas, então que elas acreditem que é possível, porque tudo é possível para aquele que crê e faz acontecer, né? Então são dois pontos. É, e também depende muito da força de vontade. E essa força de vontade vem da vontade de ter força. E essa vontade de ter força,
ela vem também de coisas anteriores, né, maiores do que a própria vontade em si. O que mais? Outro ponto importante que eu também percebo, e percebi ao longo desses 3 meses, né, enfrentando esses lançamentos presenciais, é muito interessante porque as pessoas começam a ler o seu livro e elas começam a te trazer, isso depois, pós-lançamento, elas começam a te trazer alguns feedbacks, e feedbacks totalmente interessantes para mim, totalmente estruturados e por isso que interessantes. Porque o feedback, para ser realmente um feedback, ele tem que ser estruturado. E aí você percebe que as pessoas começam a parar para pensar. Por quê? Porque penso eu que nesta nossa jornada nós precisamos aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a ser, aprender a fazer. Precisamos aprender a pensar, precisamos aprender a pensar, que talvez seja uma das coisas mais difíceis e uma das coisas que não nos ensinam. Aprender a nos respeitarmos, que aí vem do aprender a ser, né? Porque o ser entra o aspecto do respeito. Então são coisas que, infelizmente, não foi estimulado dentro do nosso processo educacional, formacional, e que nós, em algum momento da nossa vida, teremos que assumir essa responsabilidade para que nós possamos realmente ser quem somos. Ser quem somos. E o que talvez, não sei se é uma percepção errônea da minha parte, mas muitas pessoas, elas, quando elas leem algo que não as agrada, elas já criam as suas barreiras, né? Então, enquanto uns levantam muros, outros criam moinhos. Essa frase é uma frase antiga, e imagino eu que é um ditado antigo, imagino que muitos já tenham ouvido isso. E o fato é, nós fomos condicionados, e aí eu falo que o processo educacional, formacional, de certa forma, ele cria condicionamentos. As pessoas elas não foram devidamente estimuladas para pensarem por si e nem tampouco para aceitar a realidade tal como ela se apresenta. Então as pessoas querem mudar a realidade fingindo que a realidade não existe. E fingir que a realidade não existe é uma espécie de fuga. E toda fuga é uma saída sem saída. Então de nada adianta você negar a realidade, né, e não tomar partido dessa situação, você não tem como alterar. Né? É como assim, você tem um problema. E você não aceitar o problema, ele não vai resolver o problema. Não aceitar o problema talvez agrave o problema. Porque se você não aceita o problema, né? Não aceita que existe o problema, esse problema, a tendência dele é agravar. Quando você tem um problema e que esse problema ele pode ser solucionado, né? Ele é solúvel e você precisaria de um empenho, ou precisaria fazer algo para que isso fosse solucionado, então de que adianta você negar? Então, essa negação, essa sonegação que muitas vezes nós fazemos, é porque nós não fomos ensinados a nos responsabilizarmos pelas coisas, a nos comprometermos para com o nosso desenvolvimento. E esse desenvolvimento não é somente aquilo que é dito, então tem o aspecto material e o aspecto imaterial. Então, o próprio processo evolutivo. E o que a gente vê na sociedade é as pessoas tentando tirar vantagem a todo tempo, o tempo todo de todos. Muitos, não estou aqui generalizando que todas as pessoas sejam assim ou estão assim. Ser, eu não acredito, eu acredito no estar, né? Que é um estado que pode ser revertido em alguns casos. Um dos pontos que me chama muita atenção, e eu aprendi ao longo da vida a ressignificar as coisas, até por uma questão de sobrevivência, né? O processo de ressignificação, ele faz com que você realmente dê significados para nós, dê significados para que nós possamos realmente encontrar o significado da vida, né? É, a inveja não é você querer ter o que o outro tem, porque se você quisesse ter o que o outro tem, você lutaria para ter aquilo que o outro tem. A inveja das pessoas, de uma maneira geral, ela é assim. Eu não quero que você tenha para que nós possamos ser iguais, porque o invejoso é aquele indivíduo
alijado, né, mentalmente falando. Então ele não quer, ele não tem comprometimento, ele não tem responsabilidade para com ele mesmo e muito menos para com o outro. Agora, enquanto a inveja fica somente na seara do pensamento, é uma coisa. Agora, quando esse indivíduo invejoso ele começa a externalizar, então ele está apenas, eu falo que esse é um processo de defecação oral. E desculpa o termo, mas nós temos que ser claros, objetivos, né? É, essa pessoa ela poderia guardar para si, né, os seus pensamentos, porque é muito pequeno você apontar para o outro. Então, por exemplo, é, ninguém conhece a história, por exemplo, ninguém conhece a minha história, não sabe. Muitas pessoas que muitas vezes atacam, e aqui eu estou falando de pessoas que não são tão distantes, porque sempre você vai enfrentar as críticas, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Isso não é muito legal. Mas eu também não espero que as pessoas gostem daquilo que eu faço do meu trabalho, porque eu não faço o meu trabalho para agradar as pessoas. Porque se eu fosse fazer um trabalho para agradar as pessoas, teoricamente, em tese, eu estaria me desagradando. Então eu não vou trazer fórmulas mágicas, não vou falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas sim aquilo que eu considero que elas precisam ouvir para que elas possam se libertar, ou seja, desconstruir todo esse mundo ilusório e real que foi criado ao longo dos anos, para que elas possam realmente assumir as rédeas reais da vida. E então, assim, para que um livro saia, tá? E aqui eu não estou falando somente do meu livro, eu estou dizendo aqui de uma forma geral, para que um livro saia do papel, para que um livro saia da nossa cabeça e chegue no papel e chegue às livrarias ou à internet, isso aqui é um processo super lento. Somente quem sabe, e não é tão simples, você não pode pegar ali e fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? E escrever, porque isso aqui passa por uma série de processos. As pessoas que têm um pouco de inteligência, e logicamente que eu acredito que todo ser humano tem condições de desenvolver, né, aprimorar a inteligência. Então, assim, você precisa passar pelo quê? Você tem um editor-chefe, vou fazer aqui a leitura só para que as pessoas tomem conhecimento de que isso aqui é uma coisa séria. Né? Então, quando as pessoas fazem apontamentos, elas têm que tomar muito cuidado com aquilo que elas falam. Né? Se você não tem nada positivo para falar, é melhor você se calar. É muito mais coerente, correto, justo, né? E você não vai passar carão. Né? E aqui eu não estou falando só a respeito do meu livro, estou falando aqui a respeito de qualquer outra coisa. Se você não sabe, cale-se. Editor-chefe, você tem coordenação editorial, você tem uma consultoria editorial, você tem o copydesk, você tem revisão, você tem diagramação, você tem uma série de processos. Aqui existe, ó, olha só, a própria editora, para que ela consiga, né, fazer todo esse processo, assim, tem até os dados internacionais, tem o ISBN, tem uma série de questões. Então, um Ctrl+C, Ctrl+V não é assim, tá certo? Então, assim, a ignorância, eu digo que a pior ignorância é quando o indivíduo ele ignora a sua própria ignorância, a sua própria falta de conhecimento. Então, é tanta pequenez, né? Tanta pequenez, e essas pessoas que falam esse tipo de coisa, elas somente se apequenam ainda mais, elas demonstram quem elas verdadeiramente são. Porque tem um detalhe, né? Como o Buda disse há milhares de anos, ou há muitos anos, eu não sei exatamente há quanto tempo ele disse, que o Sol, a Lua e a verdade são três coisas impossíveis de serem ocultadas por muito tempo. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nesse momento, o que eu estou tentando aqui trazer para as pessoas é para que, assim, são impressões com relação a uma nova experiência, porque na verdade eu já escrevo há muito tempo, mas não escrevi especificamente para, não escrevi um com livro, né? Escrevia para revistas, para jornais e para sites, etc. Mas eu nunca tinha parado para produzir, né, um livro mesmo, produzir um conteúdo que fosse possível, né, de ser transformado em livro. E isso não é brincadeira, não é brincadeira. Eu não brinco em serviço. Eu penso que quando a gente se predispõe, ou quando a gente se coloca para fazer alguma coisa, nós temos que fazer o melhor, dar o melhor. Não para impressionar os outros, na verdade não, porque o que mais interessa na minha vida
vamos falar assim, a minha consciência. Então, aquilo que eu faço, eu tento fazer muito bem feito, primeiro, para evitar o retrabalho. Segundo, para evitar problemas, né, jurídicos. Porque se você faz um Ctrl+C, Ctrl+V num livro, primeiro, nenhuma editora vai publicar o seu livro Ctrl+C, Ctrl+V. Só se for uma editora de fundo de quintal, que, né, ela não vai nem conseguir o próprio, as próprias questões aqui que a gente fala que é o ISBN. Então vai ser muito difícil. Então, quando você ouvir alguma coisa de alguém, assim, gato escaldado tem meio de água fria, eu estou bem escolado, mas quando você ouvir uma crítica, né, porque eu falo que o senso crítico, ele vem, né, da capacidade da criticidade. E quando você escuta uma crítica, eu penso assim, que todas as críticas, até esse tipo de crítica, ela é interessante, mas eu gosto de aprofundar, né? Eu não gosto de ficar no raso. O raso, né? Pessoas rasas arrasam pessoas profundas. Entre aspas, porque na verdade eu penso que quando eu ouço uma crítica, eu tento buscar realmente lá no fundo verificar se aquilo que a pessoa está dizendo tem procedência. Se aquilo tem procedência, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar corrigir. Não corrigir para que eu seja melhor, mas para que eu não cometa, né, os mesmos equívocos ou erros que eu tenha cometido. Então, a vida é isso, a vida especificamente é isso. E o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas, não, como elas não desenvolveram esse senso crítico, a capacidade da criticidade, elas atacam as coisas como se, assim, como subestimando também, muitas vezes até essas pessoas têm uma certa inteligência, mas elas atacam e elas propagam uma informação, uma desinformação, uma fake news, por exemplo, né? Então, assim, se eu chego e falo para as pessoas que o livro do fulano de tal, né, a matéria do fulano de tal é plágio. Plágio é crime. Ctrl+C, Ctrl+V é plágio, né? Então, ela está imputando um crime para outra pessoa e ela deveria tomar muito cuidado, as pessoas deveriam tomar muito cuidado para que elas não incorressem, né, em problemas jurídicos. Por quê? Porque para sair isso aqui, você passa por crivos. Aqui tem o nome de uma editora. Ó, tem o nome de uma editora. Não foi impresso no fundo do quintal, não foi impresso na minha casa, né? Estou dando o meu exemplo. Então, eu não tenho problema nenhum com crítica, desde que sejam críticas construtivas, desde que sejam críticas que realmente elas tragam um embasamento e para que eu possa refletir a respeito daquela crítica. Então, antes de nós criticarmos alguma coisa ou alguém, nós temos que nos aprofundarmos naquilo e verificarmos se aquilo que nós estamos falando tem procedência, tá? Procede, porque se não procede, é melhor a gente se calar, tá? E esse é um ponto importante, muito importante, porque quando você fala, tá, alguma coisa, você tem que provar aquilo que você disse. Então, muitas pessoas levam a vida na flauta. E não sei por que algumas pessoas muitas vezes têm inveja. Não vejo problema nenhum, né? Assim, poxa, a pessoa escreveu um livro, que legal. Ou não quer sentir nada, meu, não fala nada. Mas não ataca, não fica apontando, não fica dizendo para os outros, para pessoas que muitas vezes, poxa vida, podem até acreditar naquilo. E não é legal. Porque também quando a pessoa descobrir que aquilo não é real, você mesmo perde a sua credibilidade. Só que, numa sociedade onde existe pouca responsabilidade, as pessoas não se responsabilizam por elas mesmas, pelos seus atos, a credibilidade delas já é limitada. Então, eu falo que a limitação não tem limite. E essa limitação, ela é fruto da nossa própria inação ou da nossa própria ação, né? Ou da falta de ação, inação ou falta de ação. E é muito triste. Mas, em contrapartida, da mesma maneira que você muitas vezes ouve coisas que você acha absurdas, né? Absurdas. Eu não vou perder meu tempo processando as pessoas porque eu tenho mais o que fazer da minha vida. Eu gosto de coisas producentes, eu gosto de produzir. Mas se houver a necessidade, logicamente. Mas do contrário, não. Eu acho que nós não podemos dar ouvidos a esse tipo de comentário, mesmo porque não há embasamento, não há nada, né? É vazio. Então, os vazios, eles realmente, vamos falar assim, a vociferação, ela é uma coisa bem interessante.
Enfim, eu não vou entrar mais no mérito, mas essa impressão é muito interessante. Então, toda vez, isso eu aprendi ao longo da vida, né, que toda vez que nós formos criticar alguma coisa ou alguém, nós temos que parar para refletir, né, aprofundar um pouquinho a respeito daquele assunto, daquela situação em si, para que a gente possa realmente fazer uma crítica que seja uma crítica muito bem embasada, que a gente utilize a nossa capacidade, né, que nós primeiro desenvolvamos, aprimoremos o nosso senso crítico, a criticidade, para que a gente possa realmente é, construir, né, a nossa imagem perante os outros. Porque, é, poxa, eu não sei o porquê que as pessoas são tão. Não estou dizendo todas, mas estou dizendo que algumas pessoas elas sentem a necessidade de desmerecer as coisas dos outros. Uma coisa que eu aprendi na minha vida foi a não ter orgulho, né? Não ter orgulho, no sentido de não ser orgulhoso. Então, como Khalil Gibran disse numa frase, que ele aprendeu o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes e o que mais? A paciência com os impacientes, algo nesse sentido. Eu digo que vai além, né? E ele é muito grato a todos esses professores. Eu digo que eu pelo menos, eu tive a oportunidade de aprender o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, o respeito com os desrespeitosos, a humildade com os soberbos, a responsabilidade com os irresponsáveis, a ética com os sem ética. E por quê? Porque é a questão de observação sem absorver. A gente aprende por repetição. A gente aprende por observação e por repetir aquilo que a gente observa. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu respeito muito o Eduardo Marinho, que é um camarada muito legal. Vocês podem procurar e pesquisar os vídeos dele. Imagino que muitos o conheçam, porque ele já é uma pessoa que tem uma certa respeitabilidade, tem um público grande, e ele tem observar e absorver. E eu digo que não. Nem tudo a gente pode absorver. A gente tem que saber separar o joio do trigo, né? Então, observar sem absorver. E filtrar, né, aquilo que nós podemos e devemos absorver, mas com muito cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro e a gente vive numa sociedade de ilusão, de fantasias, né, que são as ilusões, são as mentiras. E isso tudo atrapalha muito o nosso desenvolvimento, seja ele cognitivo, seja ele é, espiritual, seja qualquer área da nossa vida, né? Nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Biopsicossocial e espiritual. Então nós temos que pensar nesses quatro aspectos para que nós possamos evoluir, tá? E esse processo evolutivo, ele depende única e exclusivamente de nós mesmos. E para que nós mesmos consigamos, né, realmente alcançar esses objetivos, nós temos que aprender a desatar os nós que nós atamos a nós mesmos e que os outros ataram a nós. Então, essa desatação de nós que foram atados a nós e por nós, é um processo que depende única e exclusivamente de você. Então, é que quando eu fiz toda essa explanação, explicando os aspectos positivos, e logicamente que teve muitas coisas ainda mais positivas, tanto é que é, é tão interessante porque quando você começa a dialogar com as pessoas, eu comecei a receber alguns feedbacks muito legais, assim, muito estruturados, que isso que é legal no feedback, quando ele vem com uma estrutura onde você consegue repensar muitas vezes aquilo que você pensou enquanto você estava ali escrevendo, né? Antes, na verdade, porque é um processo. Isso é muito legal. E tanto que, como eu falei agora, tanto é que eu já estou, né, no meu terceiro livro. Né? O primeiro já foi lançado, o segundo já está em fase de correção. E eu não estou fazendo isso para questão de engrandecimento, porque eu penso que não há necessidade, né, de engrandecimento. Eu acho que a gente tem que chegar num ponto de entender que nós não somos nada. Não somos nada diante do todo, mas podemos fazer, né, alguma coisa, podemos fazer a diferença fazendo diferente. E o fazer a diferença fazendo diferente, logicamente que vai incomodar. É, e uma das coisas que eu aprendi há muitos anos, há pelo menos uns 7, 8 anos, um pouco mais talvez, que
eu sempre tive alguns pensamentos diferentes, assim, diferentes da massa, e aquilo me colocava em situações muitas vezes desconfortáveis diante de algumas circunstâncias. E eu nunca tive problema com relação a isso, porque eu sempre fui muito bem resolvido comigo mesmo. Como eu fui obrigado, né, por questões da própria vida, eu tive que aprender a me defender das pessoas que deveriam me amar, que eram os meus pais. Então, eu acredito que nessa selva de pedra, eu consegui chegar numa condição, ainda muito distante daquilo que pode, mas aonde eu não dou ouvidos àquilo que eu ouço, porque eu acredito que o externo, ele tem a predileção, o externo, de uma forma geral, tem a predileção de nos exterminar. Então eu aprendi a separar, né, a discernir as coisas. Então muitas vezes eu consigo transformar a dor em força, muitas vezes eu consigo transformar aquele comentário que a pessoa fez, aquele ataque que a pessoa fez, eu consigo transformar aquilo em força para seguir em frente. Eu não deixo a toalha cair. Por que que eu não deixo? Porque eu tive que aprender a viver assim. Então eu penso que quando você incomoda os acomodados, você realmente, né, está alcançando o seu objetivo. Quando você percebe que você de fato incomoda aqueles que estão acomodados, então significa que você logrou êxito. E quando a gente logra êxito, não adianta, não é uma questão de você ter riquezas, etc. Porque a vida não é só isso, né? A vida vai muito além disso. Então não é só time is money. Não, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Porque nem todo o dinheiro do mundo compra mais tempo. E nessa eterna, na vida que é a eterna escola da alma, né? A vida que é um caminho só de ida sem volta e de nada adianta a nossa revolta, a gente aprende, mas muitas vezes a gente aprende tardiamente, porque o amadurecimento, ele não vem somente com o tempo, né? O tempo é um dos fatores, mas não é um fator determinante, é um fator, né? O tempo ele pode até inclinar, mas ele não vai determinar. Então são outros fatores, é a nossa ampliação da nossa consciência, é nós aprendermos a enfrentar as coisas de frente e tentar tirar sempre a boa prova daquilo que a gente passa, aceitar aquilo que a gente não pode mudar e lutar veementemente por aquilo que depende de nós, né? Ou seja, se depende de você, faça, dê o seu melhor, faça o máximo e resolva, né? E muitas vezes a gente vê que as pessoas, por elas não terem aprendido a isso, e quando, muitas vezes, e detalhe também, outro ponto importante, quando você estuda a parte científica, seja a parte filosófica, seja a parte psicanalítica, seja a parte, estou falando coisas que eu estudei, a parte neurocientífica, quando você estuda essas áreas específicas do conhecimento, existe muito aquilo de que então a pessoa vai se tornar ateu, né? E eu falo assim que a crença na descrença, ela é uma crença. Então, talvez também muitos ataques que eu, pelo menos, recebo ao longo da minha vida, não é de hoje, muitas vezes são em função disso, da minha, assim, do meu pensamento com relação a Deus. Isso é uma coisa que incomoda muito, e eu sei que incomoda. Eu sei que incomoda e eu percebo que incomoda, eu não faço para incomodar. Nesse sentido, não. Outros aspectos, realmente, eu falo que algumas posições e alguns posicionamentos meus, eles servem para incomodar os acomodados. Agora, nesse caso, não, porque isso é uma coisa que eu falo que sim, que a minha experiência, a experiência que eu tive com Deus, é uma experiência minha. Cada ser humano tem a sua vida e deveria cuidar mais da vida, né? Cada um deveria cuidar mais da própria vida e não se preocupar com a vida alheia, que seria muito melhor para todos, tanto para você que está se preocupando com a vida do outro e quando você tem tempo para se preocupar com a vida do outro, você não está se preocupando com a sua vida, você deveria se preocupar com isso e deveria se preocupar mais com a sua vida por consequência. Eu vejo que as pessoas elas sentem uma necessidade muitas vezes de fazer apontamentos totalmente desnecessários. Então essa história de que eu falo assim que a experiência com Deus é uma experiência única. Cada ser humano é indivisível, intransferível. Então, se a gente não respeitar o outro, né, é aquilo que eu falo nas minhas frases, eu já coloquei várias, né, que quem não respeita o próximo não pode estar próximo da gente. Tá? Então nós temos que realmente olhar muito bem, analisar muito bem como as pessoas tratam as outras pessoas. Eu aprendi ao longo da minha vida, aprendi, por exemplo, também, não especificamente dos meus pais,
mas eu aprendi com o exemplo do meu avô, dos meus dois avós, tá? Paterno e materno, que eram pessoas extremamente respeitosas. E aquele exemplo para mim me serve, me serviu e me servirá até o fim dos meus dias, de realmente respeitar ao próximo. Então eu respeito o próximo como eu respeito a mim mesmo, mas para que eu respeite o próximo eu tenho que respeitar a mim mesmo. Porque aí tudo começa lá, né, no alto, que não é automático, auto-amor, auto-respeito, autocompaixão, autorresponsabilidade, autocomprometimento. Tudo é auto, que não é automático. Ou seja, não é uma coisa que vai acontecer automaticamente sem o teu esforço. Então, tudo vai depender do teu esforço. E o esforço, né, ele vem da força de vontade. E a força de vontade vem da vontade de ter força. E como a gente não é estimulado para desenvolver, né, esse tipo de conhecimento, ou seja, que a gente não é estimulado a desenvolver novos conhecimentos para ampliar a nossa consciência, nós precisamos estar sempre buscando esses conhecimentos que não foram diretamente passados a nós, para que nós possamos desatar esses nós que foram atados pelos outros e outros que nós mesmos atamos. E esse processo de desatação de nós, como eu falei anteriormente, é um processo indivisível e intransferível. É individual, né? Ele é individual, indivisível e intransferível. Não tem como você cobrar do outro. Não tem como você esperar do outro, esperar que o outro faça, esperar que o outro esqueçam. O outro é o outro, você é você. Ah, mas e a questão da empatia, a questão daquilo? A empatia na sociedade, né, no século XXI, empatia é patifaria. Né? As relações são líquidas, Bauman disse muito bem. E a liquidez das relações inumanas está liquidando a essência do ser humano, está desumanizando o ser humano. E o ser humano desumanizado, ele é totalmente irresponsável, ele não tem nenhum tipo de responsabilidade sentimental, emocional, ele não tem. Ele não está nem aí, nem com ele mesmo. Você acha que ele vai estar preocupado com o seu próximo? E o próximo mais próximo da gente somos nós mesmos, né? Porque é uma coisa complicada. Se nós não expandirmos a nossa consciência, e aí eu digo que o conhecimento é o cimento que preenche os alicerces da nossa consciência. E esse conhecimento, ele está acessível a todos, a todos. Basta que a gente procure. E não basta ler mais, você tem que saber ler, ler melhor, né? E desenvolver a capacidade de interpretar aquilo que você está lendo, que é um outro problema também da sociedade. Né? Nós estamos formando aí analfabetos funcionais, literalmente, pessoas que muitas vezes sabem ler, sabem escrever, mas não conseguem interpretar aquilo que elas escreveram, tá? O que elas leram, elas não conseguem. Então isso também é muito complicado. E eu estou mudando bastante, assim, indo para um outro caminho, porque na verdade o que eu queria trazer hoje para vocês é assim, a minha visão, a minha percepção com relação a essa minha nova empreitada, né? Essa nova empreita. E é muito interessante, é fabuloso esse mundo, né? Esse mundo esse mundo dos livros, porque do momento que você escreve um, parece-me que é aquilo que acontece mesmo, né? O primeiro passo é o mais difícil, os demais eles são praticamente que uma sequência, né? Do anterior. Então hoje eu não me considero um exímio escritor, não quero ser, não tenho pretensão de me tornar um best-seller, né? Porque eu falo que o best-seller muitas vezes são as bestas selecionadas para que exista ali a manipulação. Então, assim, eu não aceito. Foi uma briga muito grande aqui para tentar manter, né, nesse livro aqui aquilo que estava o conteúdo na íntegra, né? Daquilo que estava sem nenhum tipo de alteração, porque eu não sou um sofista e muitas pessoas não sabem nem o que são sofistas. Sofistas eram aqueles na Grécia Antiga pagos, né, pelos detentores do poder para manipular as pessoas, né? Então eles não tinham nenhum compromisso com a verdade. O compromisso que eles tinham era com o dinheiro, né? E serviam aos interesses das minorias. E vendiam as ideias porque eles eram muito bons, né? A parte retórica deles, eles tinham uma boa oratória, tinham uma boa lábia, então eles convenciam as pessoas, mas na verdade eles estavam apenas trabalhando para
aqueles que eram os senhores do caos, vamos dizer assim. E hoje o que nós temos na nossa sociedade, infelizmente, são muitos sofistas. Sofistas dentro das religiões, sofistas dentro da educação, sofistas em todos os lugares. Em todos os lugares nós vamos encontrar sofistas. Que são pessoas que tentam tirar vantagem o tempo todo o tempo, somente para benefício próprio. Isso é muito triste mesmo. A gente vê essa decadência da nossa sociedade. Então, a minha impressão, no final de tudo, colocando aqui na balança, é extremamente positiva. Para mim foi um desafio muito grande. A minha história de vida, ela me ajudou muito, contribuiu muito para que eu conseguisse externalizar um pouco disso e me fez... Porque a minha revolta, na verdade, no passado eu já tive mais revolta, mas com o tempo a gente vai percebendo que a vida é um caminho só de ida sem volta e de nada adianta a nossa revolta. Então a gente tem que aprender a ressignificar, a dar um sentido diferente, porque até as coisas boas, se a gente analisar minuciosamente um acontecimento positivo na nossa vida, se a gente mergulhar e aprofundar, a gente vai ver que mesmo naquilo que é positivo, existem aspectos que não são tão positivos assim. Assim como no positivo, no negativo, sempre vai haver, sempre haverá aspectos negativos dentro daquilo que é positivo e sempre haverá aspectos positivos naquilo que é negativo. E aí vai depender do quê? Da nossa capacidade interpretativa, da nossa capacidade de aceitação e de interpretação. Porque se a gente se desestabilizar emocionalmente, a nossa própria leitura da situação, da circunstância vai ser errônea. Então, nós precisamos aprender a aprender. Aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a pensar, aprender a pensar. E como é que a gente aprende a pensar? Então vou encerrar nesse pensamento. Como é que a gente aprende a pensar? Seria algo presunçoso, por exemplo, se eu dissesse para vocês que eu gostaria que vocês pensassem como eu penso. Não, eu não gostaria que vocês pensassem como eu penso. Muito pelo contrário, eu gostaria que vocês pensassem naquilo que vocês estão pensando. E que vocês de fato pensassem como estão pensando e verbalizando aquilo que vocês estão pensando. Né? Então, essa questão do processamento do pensamento, a digestão desse pensamento, e fazer sempre isso criar-se um hábito. Eu tenho esse hábito de toda vez me perguntar o porquê que eu estou pensando no que eu estou pensando. Sabe aquele porquê do porquê, aquela curiosidade da criança? Eu não deixei morrer dentro de mim. Eu só apenas não externalizo para as pessoas, mas toda vez que vem um pensamento da minha cabeça, eu paro para pensar no porquê eu estou pensando nesse pensamento. E muitas vezes eu percebo que esses pensamentos são pensamentos alheios, ou seja, são pensamentos que eu não deveria estar pensando, mas que por alguma razão eles aparecem. E eu não tenho controle do meu pensamento, porque se eu tiver, se eu começar, eu quero controlar meu pensamento, eu quero controlar meu pensamento, somente de fazer isso eu já estou me descontrolando. Então a gente tem que aprender primeiro a contornar, até que quando a gente chega num determinado nível, a gente já consegue ter, eu não vou dizer que é um controle, mas a gente desenvolve uma capacidade diferenciada e a gente consegue contornar. E esse contorno acaba sendo uma espécie de controle, tá? Mas para isso a gente precisa passar por muito, comer muita grama, como se diz. Você vai ter que passar por muitas etapas do processo. E uma das principais etapas é você romper, muitas vezes, os seus padrões de pensamento, comportamento, ação e reação em função das suas vivências e experiências anteriores. Então nós temos que verificar, colocar numa balança, verificar o que é válido, o que não é válido, o que você herdou de forma impensada, ou seja, que você não parou para pensar, o que é seu, parte instintiva ou espelhamento, enfim, de alguma forma, é você fazer uma análise. Só que nós não somos levados, nós não somos educados, não somos ensinados a fazer isso. E por não termos tido esse tipo de estímulos anteriormente, nós precisamos colocar em prática o quanto antes. Mas as pessoas, elas preferem o quê? Elas preferem o boteco, elas preferem nada contra, tá? Muito pelo contrário, somente que estou fazendo aqui uma complementação. Mas as pessoas preferem se divertir, preferem as distrações do que especificamente a responsabilização.
E tudo bem, só que a vida não é uma festa, né? Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. E se a gente fugir, né, da realidade e viver somente de fugas, a gente não vai resolver nenhum conflito interno, a gente não vai solucionar absolutamente nada na nossa vida. E eu acredito que essa vida é a vida mais importante que nós temos, porque ainda que você acredite em vidas futuras, né, mesmo que você acredite em vidas passadas, o passado ficou no passado e o futuro é incerto. Então nós temos que nos ater e nos responsabilizar perante o presente momento, porque esse é o único tempo, o presente é o único tempo existente. O presente é o único tempo existente no presente. Então viva o presente como se realmente ele fosse um presente, uma dádiva, e que nós tivéssemos ali a oportunidade de vivê-lo com intensidade, com responsabilidade. E não cada segundo, mas sim cada milésimo de segundo. Então, isso são questões que não nos ensinaram a amar. Nós não fomos ensinados a amar, respeitar. Nós respeitávamos por temor, não por respeito no sentido amplo da palavra. Então as coisas são muito complicadas, muito delicado, mas tudo depende da gente, volto a dizer. Então, talvez você agora chegou nessa altura do vídeo e fala assim, tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver, tem tudo a ver. Por quê? Porque do momento que eu começo aqui falando a respeito da minha experiência com o livro, e agora eu termino dizendo que a gente precisa aprender a pensar, porque para pensar, a gente tem que ter a capacidade de interpretar, né? Então eu vou ler aqui alguma coisa, eu tenho que pegar aqui o material, ler e compreender o que está dizendo, e não apenas, né, ler por ler. Ou ler e não querer aprofundar, né? Então a coisa não é simples. A coisa não é simples, a vida não é simples, né? E nós não somos seres simples, somos seres complexos, muito complexos. E a gente tem que tomar cuidado com os complexos que são, muitas vezes, introjetados na nossa vida através de todos os processos. Então nós temos que nos libertar dos grilhões, né, da ignorância, e para que a gente possa realmente alcançar, né, a luz, o conhecimento. E ninguém se ilumina, né, da noite para o dia. A iluminação não é um processo definitivo, não é um processo definitivo, é um processo contínuo, ininterrupto. Então não existem pessoas evoluídas, na minha opinião. Aquele que se diz evoluído está demonstrando a sua própria involução, por afirmar uma coisa que não é real. Nós ou estamos num processo evolutivo ou estamos num processo involutivo. Se você não faz nada para evoluir, você já está. Essa já é assim, quando você não faz nada para que você evolua, você já escolheu a não evolução. Então você já está evoluindo por si só. Quando você busca evolução, você vai lutar para alcançá-la diuturnamente. Diuturnamente. E não tem o que fazer, você vai ter que lutar diuturnamente até você alcançar. E isso é intransferível, indivisível e só depende de você. Então, para a gente encerrar, criticidade é uma capacidade que você pode desenvolver, o senso crítico. Então, cuidado para você não ser uma pessoa que critica sem senso. Tem que ter bom senso para desenvolver o senso crítico. E esse senso crítico, ele é importante para a tua vida, ele vai te salvar, ele pode te salvar de muitas enrascadas, de muitas encrencas na vida. Mas para desenvolver esse senso crítico não é fácil, não. Não é impossível, porque eu não considero quase nada impossível. Porque se torna possível no momento que você se compromete com aquilo, tá? Então o teu comprometimento faz toda a diferença. Comprometimento faz toda a diferença. O nosso comprometimento para conosco. Para com os outros também é importante, mas para conosco. Porque a relação que baliza todas as suas demais relações é a sua relação com você mesmo. A sua relação com você mesmo vai definir o nível, a qualidade dos seus demais relacionamentos. Esse ponto é um ponto importante. Por pior do que muitas pessoas possam pensar, poxa vida, então é muito difícil, como é que eu vou manter uma boa relação comigo?
olha quanta coisa que eu fiz de errado, porque aí vem as culpas, aí vem uma série de questões e a gente tem que libertar disso. Se a gente não libertar, a gente não consegue progredir. Enquanto a gente estiver preso no passado, a gente não consegue construir um futuro diferente no presente. O peso pesado do passado tem que deixar no passado. Passado, bem ou mal passado, tem que ser deixado no passado. O lugar do passado é no passado. Você pode usar o passado como balizador, mas ele não é algo que define o teu presente. E nem tampouco constrói o teu futuro. O teu presente é o único momento existente e é nele que você está construindo o seu futuro. É nele. Se você não focar no presente, você não constrói um futuro diferente, ok? E agradeço aí pelos feedbacks e conto aí com as pessoas me enviando. Tenho recebido muitos comentários positivos e também reflexivos e outros realmente totalmente fora da casinha, mas aí é a própria demonstração, né? Na própria pergunta você consegue entender, né? Muitas vezes aspectos aí específicos, mas o importante mesmo é, independentemente do que nós podemos pensar diferentes, mas tem que ter respeito, tem que ter respeito. Quando você fala alguma coisa, você tem que pensar muito bem, né? Essa fala que é uma bala é complicado, né? Então essas balas perdidas, elas são totalmente desnecessárias, são destrutivas para o próprio que está atirando, principalmente quando ele usa, entre aspas, conhecimentos aí totalmente fora da realidade. Agradeço por sua atenção. Se você achou interessante esse vídeo, compartilha, ajude, né? Ajude-nos, ajude o nosso canal no YouTube a crescer, tá? Nós temos aqui poucos assinantes, e é importante porque o que a gente tenta trazer aqui são informações que são passíveis de serem transformadas em conhecimento. E eu não sou o dono da verdade. E se a verdade que tem dono, ou aquele que se considera o dono da verdade, na verdade é o pai da mentira, porque a verdade não tem dono. A realidade, ela é a prova, né, da verdade. É isso. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos no nosso próximo vídeo. E o assunto ainda não defini o assunto. Vou guardar aí também essa interatividade, que algumas pessoas mandam para a gente algumas sugestões. Essa foi mais um aspecto de desabafo e tentar trazer para vocês aí uma visão diferente a respeito, né, do processamento das informações que o mundo nos apresenta. É isso aí. Muito obrigado.